sejam bem-vindos a mais um programa Na Cozinha, um programa para quem adora cozinhar. Eu sou Daiana Haddad. E eu, Larissa Gonçalves, e hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, o Raul e o Ralph, do Nos Cozinha. Fala pra gente um pouquinho o que é o Nos Cozinha. Então, Nos Cozinha, ela surgiu, na verdade nós dois tínhamos duas empresas separadas, né? Eu tinha um projeto no Instagram chamado Cozinha Experimental do Raul, e aí o Cozinha Experimental do Raul foi tomando mais visibilidade. Eu comecei a vender minhas coisas lá em São Paulo. Isso há quanto tempo? Isso há quase 4 anos atrás. E aí eu conheci o Ralph, e ele já tinha feito um curso de padaria e tal, e ele já fazia pães, então a gente se juntou e começou a fazer junto. O dele era Aurora e Roberto, né, que é uma homenagem aos avós dele, e o meu era a Cozinha Experimental do Raul, e a gente juntou as duas empresas para poder fazer a Nos Cozinha. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Como o Ralph é daqui, e eu queria sair do meu publicitário, porque eu era publicitário. Então não era da área. Não era da área de Não cozinha. era. Eu dei um pulão mesmo da área de publicidade para a área da cozinha. Estava há 13 anos já na publicidade lá em São Paulo. E eu queria sair dessa área de publicidade, eu estava cansado, eu estava estressado. E aí eu disse, sou do Recife, né? Eu sou sotaque, acho que você já sabe que eu sou do Recife. Mas aí viemos para Poços porque aqui a gente teria condições de trabalhar apenas com cozinha e conseguir se manter, né? Daí surgiu a Nos Cozinha há 1 ano e 6 meses atrás. Nossa, pouquíssimo tempo, né? Então explica também aquelas fotos maravilhosas, quem segue o Nos Cozinha no Instagram, né? Tem aqueles cardápios lindos, quem recebe nas listas de transmissão, vocês veem aquelas coisas lindas. As fotos não são maravilhosas. Não, né? até um dia eu perguntei, Raul, mas essas fotos são reais? Claro, são dos nossos produtos, e eu que tiro, eu que dito, que vem dessa sua área de publicidade, né? Isso, na faculdade de publicidade eu estudei 2 anos de fotografia e virou uma paixão e era um hobby, né? Quando eu comecei a trabalhar só, eu tive uma empresa de publicidade lá em Recife, e quando eu comecei a trabalhar só na minha empresa de publicidade, aí eu comecei a fotografar os produtos dos clientes para poder colocar nos layouts. Entendi. Né? Então daí, isso já faz, acho que uns 8 anos atrás, e eu venho já com a fotografia há uns 12 anos no total, né? Do comecinho até agora. Então aproveitei a parte da criação da publicidade, a parte da fotografia e agora a cozinha para fazer a Nos Cozinha. E aqui hoje nós vamos preparar o que para o pessoal de casa? Uma torta de frutas vermelhas com creme patissier, o famoso creme de confeiteiro. Ah, tá certo. Legal, então a gente tem 3 processos aqui, né? Sim. A gente tem A massa, a calda e o creme patissier, que é o famoso creme de confeiteiro, todo mundo sabe. Então vamos à massa? Isso, então a gente vai dividir por etapas aqui, né? Isso. O Ralph vai fazer a massa pra gente? Faço. Ai, e quais os ingredientes aqui você precisa para essa massa? farinha de trigo, açúcar refinado, manteiga e um ovo. Eu tô vendo feijão aqui. Vamos preparar com esse feijão? feijão vai preparar com a massa? O que é? Não, esse feijão dá um peso na massa para ela não inflar e ficar crocante no Então depois que forno. preparou a massa, a gente vai fazer um pezinho com ele. Então é só para a massa não crescer. Depois a gente vai explicar melhor aí para vocês. Uma dica Vou passar importante agora. também para quem vai fazer massa em casa, sempre ter a proporção na cabeça. O que você usar de farinha, vai usar metade de manteiga e metade de açúcar. Pode usar açúcar cristal? Pode, porém fica muito açucarado, ele não dissolve, tá? Então a gente prefere fazer com açúcar refinado porque é mais fácil de dissolver e a massa funciona melhor. Ah, legal. Muito Então, bom, pessoal. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa massa aqui deliciosa, tá bom? Não saiam daí. Estamos de volta no Na Cozinha com o Raul e o Ralph preparando essa delícia de torta de frutas vermelhas. E nós vamos agora para a massa, né, Ralph? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu prefiro, nesse caso da massa, como são ingredientes que vão se misturar de toda forma,
eu coloco a manteiga salgada Já já. Se Essa for usar pitadinha aí. sal, é isso. Aí coloca a Coloca a pitadinha de pitadinha sal. de sal. Exatamente. Tá certo. Então vamos lá preparar a nossa massa aqui. Então aqui ele vai usar um multiprocessador para facilitar, né? Mas a pessoa pode fazer na mão, num bol, Isso. só que vai ter que ter mais força e o processo é mais demorado, como que é? É mais demorado, você tem que dissolver a manteiga e a farinha, fazer uma farofinha fina, parece areia de praia, depois misturar o açúcar e o ovo. E é bem mais No prático, processador vai né? muito mais rápido, você consegue fazer tudo em menos tempo. Mas quem não tem um processador, Quem não tem, pode fazer na mão, Pode fazer tranquilo. na mão, né? Então vamos lá. Vai ser 150 de farinha de trigo, Farinha, então. 75 de açúcar refinado, Açúcar, 75 de manteiga. Eu gosto de bater primeiro para dar uma incorporada, depois acrescentar o ovo. A manteiga é Fazer a gelada? farofa, manteiga gelada. Gelada. Então isso foi só pra dar uma incorporada. Só. Vou fazer praticamente aquela farofinha Nossa, que tinha que fazer gente, na mão. desmancha para o pessoal aqui, ó, como que fica essa farofinha. Tá bem desmanchadinho. Ela lembra um leite Fica em bem pó. homogênea, né? Agora eu vou acrescentar um ovo. O ovo inteiro. Um ovo inteiro. Gema, claro. Claro. E olha aqui o que aconteceu com a nossa massa. Virou uma bolinha. Nossa massa vira uma bolinha. Não precisa bater mais do que isso para não desenvolver glúten nela. Ela precisa fica ficar só crocante, homogênea, só né? homogênea. Ela precisa de um descanso, né? Um descanso de meia hora na geladeira ou 15 minutos no freezer. Então ela não pode estar grudando também, Não. né? Então o Ralph colocou a massa aberta, né, com papel filme dos dois lados no freezer. Então enquanto a massa descansa, Raul, a gente vai fazer o Vai recheio. fazendo os recheios, isso. Tá ok. Exatamente. A gente começa agora pelo creme pâtissier, que é o famoso creme de confeiteiro, como a gente já falou antes, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer um creme com as gemas, tá? E o açúcar. Depois que ele tiver branqueado, a gente vai colocar a farinha e o amido. A farinha vai servir para quê? Para dar cremosidade ao molho. E ao molho não, ao creme. E o amido de milho é para dar consistência. Tá? Se colocar só amido de milho, vai parecer uma papa ou vai ficar muito duro, Aqueles muito mingau sólido. duro, né? Exatamente. Quando passou do ponto, o mingau ficou duro, né? Isso. Então a gente faz esse equilíbrio, tá, de elementos para poder dar uma cremosidade bacana para o creme de baunilha, tá? Tá bom. Então é o seguinte, vamos começar então. São 4 ovos, mas o ovo estava muito pequeno, eu coloquei 5 gemas, tá? 5 gemas. Você que vai fazer para mim, tá? Ah, com certeza. Ajudante. Nossa, eu sou ajudante hoje. Opa. Ai, meu Deus, e se não der certo Ajudante esse chique, creminho? hein? Vai. Tá. Pode bater. Bater assim. Eu Aí vou você fazer- pega, ó, já com Vamos colocar. o açúcar e já mexe. Se eu não tenho esse fouet aqui igual você, eu vou fazer com uma Foi com garfo. Mas é bom ter fouet em casa, gente, porque todos os elementos da receita ficam bem mais misturados com o fouet, tá? Ah, e serve pra outras coisas, Colocar né? assim. Então, Pode bater todos mesmo. os tipos de Força. massas, cremes, Isso. molhos, a gente usa o fouet. Então Isso. não é um dinheiro gasto Não, à e toa. hoje é um investimento muito baixo, né? É. Hoje em dia você não precisa comprar em lojas especializadas. Existe até produtos assim nessas lojas de 99, Sim. tem, né? Pra você ter um outro. Olha, a cor tá mudando, gente. Eu tô mexendo aqui, olha. De amarelinho já começa a ficar meio amarelo clarinho, né? Então, enquanto ela faz aqui esse processo, eu vou pegar uma panela, vou colocar aqui o leite E força na munheca, Tá. né? Leite é integral? e força na moleca. Integral. Gente, ó, pode fazer com desnatado? Pode.
A única questão de fazer com leite desnatado é que vai ficar meio transparente seu creme, vai ficar com uma aparência meio estranha. E o leite de saquinho, leite de caixinha, tanto faz? Tanto faz. Mas aí não. O de saquinho e o leite de vaca mesmo, ele fica com sabor mais forte. Fica com sabor mais forte daquele de leite puro mesmo. Aí vai de acordo. Assim fica mais suave. Com de caixinha, eu acredito que fica mais suave. Tá? Aí, ó. Gente, olha. Tá aqui já bem branquinho cremoso. Então a gente vai incorporar agora o amido. Essa parte, muita calma mesmo. nesta hora. Posso mexer? E a farinha, Os dois juntos. Isso. Muita calma nessa hora. Vou Isso. devagarzinho. E isso daria certo pra fazer na batedeira ou não? Olha, na batedeira vai incorporar muito ar. Tá? É por isso que a gente faz mais na mão mesmo, porque nem precisa de energia elétrica para poder fazer esse processo. E Tá? olha, gente, a gente fica mexendo e fica balançando. E é bom a dica que ele deu aqui, da gente colocar um paninho embaixo, que aí ela fica mais firme, firme, né? Faz barulho, não acorda vizinho. E aí você Maravilhoso. consegue mexer melhor. Exatamente. Então, pessoal, não é lá que coloca a farinha, né? É tudo aqui Junto junto com- nessa gema. Eu já vi gente jogando porque eu já tudo vi. na panela e fazendo, mas a probabilidade da gema coagular e ficar cheia de grumo é muito maior. Grumo é muito maior. E por causa da farinha e do amido também, A né? amiga, aí vira aquelas- tudo embolotado. Então, fazendo esse processo aqui, Olha, ó tem o esse creme perigo, que né? fica, tá vendo? Como fica legal? Olha que consistência linda. Isso. Agora eu vou pegar uma concha. Aí é o seguinte, meu leite tá aqui, ó, esquentando. Mexe mais ou já tá bom? Ó, já tá bom. Tá bom? Já tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a temperagem desse creme. O que é temperagem? Você vai adequar o creme que está em temperatura ambiente para uma temperatura mais quente, justamente para não haver essa coagulação dessa gema e desses elementos que estão aqui. Então a gente vai aos poucos com a concha, colocando de concha em concha que e mexendo. Então vamos lá, primeira concha, já está aqui, ó. O leite ele só precisa levantar uma breve fervura. Quando ele estiver já quente, não sei se dá para ver a fumaça daí, mas ó, você já coloca, E agora puxar mais não? para cá, dá para aparecer? Puxa pra cá, ó. Você já coloca e já vai mexendo aos Vou pouquinhos. pedir pro Raul Pode. mexer, que ele já tá Ó, acostumado a fazer o creme. você olha. faz ó, esse movimento de fora pra dentro, tá? E ó, ele vai incorporando, tá? E você vê que não tem grumo nenhum aqui. E ó, quando veio pra cá, ó, você já consegue fazer, ó. Então esse é o processo de temperagem. Isso. A gente vai temperando essas gemas para poder colocar no leite fervendo. Ó, já incorporou tudo aqui, ó. Vocês viram que ficou sem grumo nenhum. Coloca outra aqui. Mexe mais um pouquinho. Mexe mais um pouquinho para incorporar. Aqui já tá mais tranquilo porque já tá mais líquido, né? Ó, com o bowl, você já vai sentindo no bowl que ele vai ficando mais Tá quentinho. quentinho. Isso. Depois da terceira, eu acho que já dá para colocar. Aqui o leite já tá fervendo, já baixei o fogo, porque já cheguei na temperatura que eu preciso. Gente, esse daqui é extrato de baunilha, Olha. tá? É extrato de baunilha de verdade. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu É faço. feito em casa mesmo, olha. Isso. Ó. Eu pego a baunilha, coloco algum destilado, pode ser vodka, tá? Pode ser. Tem gente que faz com cachaça, mas acho que a cachaça dá muito sabor. Eu prefiro não, prefiro com a vodka mesmo, tá? Mas se eu não tenho em casa o extrato de baunilha feito com essa receita, Aí eu você posso compra do comprar supermercado do mesmo. supermercado Não mesmo. tem problema. Tem gente que usa só a fava, né? A fava, se for usar a fava, como é que vocês vão fazer? Vocês vão, na hora que ligar o fogo e colocar o leite no fogo, você já tira as sementes da fava, né? Corta Vocês vão ao abrir, meio, cortar ao meio, extrato. tira as sementezinhas, coloca aqui e também joga a fava dentro do Pra dar leite. mais sabor. Isso, que aí fica um sabor. Depois só na hora que retira essa fava, né? Isso. Aí nessa hora aqui, ó, que ele já tá temperadinho, eu vou colocar o extrato de baunilha que eu fiz, ou a baunilha, ou a fava vai lá, né? Se for usar Aqui só. ele colocou uma boa quantidade, mais ou menos umas 2 colheres. Aqui tá umas 3 colheres. 3 colheres. Pra que extrato. É porque é um extrato feito em casa, mas se Isso. você comprar o de supermercado, Uma colher. uma colher só. Tá. Ele é mais Tá? forte. Porque E a é bem mais fava, forte, né? a fava da meia fava já dá um sabor maravilhoso.
tá? E agora voltamos. E agora vamos para lá, para o fogo. E agora a gente vai ferver isso até engrossar mexendo, né? Isso. Agora vai pro muque mesmo. Então, enquanto o Raul prepara aqui, nós voltamos logo mais para mostrar a textura desse nosso creme. Voltamos já. Estamos de volta com Na Cozinha e hoje preparando aqui uma torta, né, de frutas vermelhas. E lá o Raul fazendo um creme de confeiteiro. Isso. E tá quase... Ele já engrossou, Já né? engrossou, ó. Olha. Não sei se vocês conseguem ver, ó, como ele ficou brilhante. Dá uma virada Tá. na panela. Não, e ficou lisinho, parece que bateu no liquidificador, né? Exatamente. Porque é o segredinho de fazer aquela temperagem, A né? temperagem. Então eu vou colocar aqui no bowl. Aí a gente vai esfriar isso, né? Isso. Aí é o seguinte, esse daqui vai descansar aqui esfriando. Mas uma dica, o creme de confeiteiro, o creme pâtissier, ele tem uma tendência a criar uma película por causa do amido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o filme plástico E Tá. colocar encostado Ó. ou encostado, ele ainda quente, tá? Se ele esfriar um pouquinho, já cria película, então dá uma textura estranha. Diferente, né? Esse eu vou deixar descansando aqui. Então, enquanto descansa, né, nós vamos fazer duas preparações agora. Que vai ser, a primeira coisa, a abertura da massa, E né? nós vamos também, junto com o Raul, fazer a calda de frutas vermelhas, né? Isso. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar os ingredientes aqui para vocês da calda. Então, aqui a gente vai colocar as frutas vermelhas direto na panela, né? Isso. Não descongelou, não fez nada, né? Não, pode colocar direto, não tem problema. Tá. Vai demorar um pouquinho, se quiser deixa fora da geladeira um tempo para já ficar em temperatura ambiente, depois Facilita. coloca, facilita, só faz agilizar. Então a gente vai colocar água, as frutas vermelhas, aqui tem 100 ml de água, 300 gramas de frutas vermelhas, tá? Não pode desperdiçar, porque... Se eu não Açúcar. comprar frutas vermelhas, desculpa, Sim. poderia ser morangos. Poderia ser só morangos, sendo que assim, aqui tem morangos inclusive, olha. Então, Mix, né? o morango ele tem um detalhe. Ele quando você vai cozinhando, é o mesmo processo para geleia. Ele vai soltando uma espuma. Essa espuma você tem que ir tirando a espuma, porque senão essa espuma depois gelifica. Tem um índice altíssimo de pectina. Então ela vai ficar com grumo se você não tirar essa espuma. Tem que ficar de olho sempre nessa espuma também aqui nessa Vai calda. tirar. Isso. E o açúcar, aqui tem 60 gramas de açúcar cristal. Por que eu usei cristal aqui? Porque vai ao fogo, vai passar bastante tempo, então ele dissolve sem problema nenhum. Mas se eu não tiver o cristal, pode ser o refinado. Pode ser Sem refinado, problema. não tem problema nenhum. O refinado vai dissolver até mais rápido. Ok. Tá? E o limão aqui é para no final a gente dar o toque do azedinho na ficar aquela calda. coisa tão doce, Pra não ficar né? muito doce. Apesar que são 3 colheres de açúcar, não é nem uma xícara, então já Tem fica bastante- equilibrado. Tem o doce das frutas aí, né? Então não precisa de tanto açúcar. Exatamente. Né? Então, legal. Então, agora aqui a gente só Vou vai ligar. deixar ligado e Isso. deixar fervendo, Exatamente. né? Então, agora o Ralph vai montar a massa. E aqui, a gente só abriu o papel filme por baixo, viu? E agora nós vamos abrir. Então, vou ajudar ele. Então, vamos lá. Como que eu faço aqui? Tem que passar farinha? Agora? Ainda não. Então não tá errado se quebrar. Não vai quebrar mesmo, porque a manteiga tá dura. Mas o rolo ali ajuda, né, pessoal? Olha que rolo. De mármore, De mármore, super pesado. Essa quantidade de massa vai dar mais ou menos uma torta de que tamanho? 25 centímetros. Essa daqui.
Começa E agora a farinha. Quando ela começar a amolecer, vai colocando farinha pra não colar. Então é uma forma de 25 centímetros, né? Então aqui a gente tem essa forma de formato de torta mesmo, né? Que ela tem essas aranhas canelada. Mas se eu em casa não tenho, eu posso fazer aquela normal de quiche. A única coisa que é bom é que ela tem um fundo falso, né? Que saia. Então você abriu a massa aqui e você vai fazer o que agora? Agora eu vou colocar o peso nela pra assar. Antes ela volta pra geladeira por 15, ou não, geladeira por 30 ou freezer por 15. Só pra dar uma endurecida de novo. Só pra dar uma endurecida e ela ficar crocante no forno. Pra ela não crescer, que a tendência dela é crescer, a gente coloca o feijão de peso. Então não precisaria fazer os furinhos. Aí ele vai colocar então papel filme e os feijões por cima. Os furinhos, na verdade, é quando você não usa o feijão, né? Mas aí, se você for usar um recheio muito líquido, né, e ele vai endurecer depois com a gelatina, alguma coisa que vai incorporado, então você faz dessa forma que aí ele fica sem espaços, né? Como o nosso recheio ele é cremoso, então ele não precisa tanto ter... não ter furos. Poderia fazer o furo sem problema, é porque a gente gosta da massa inteira. Entendi. E cobre aqui até ir por cima, né? Na hora de tirar fica mais fácil. Tá certo. Então vai colocar no freezer desse jeito, com o pezinho, 15 Por minutos. mais 15 minutos. E depois a gente vai assar. Eu vou assar ela com papel... Com papel filme? Isso. Ele não derrete, pode ficar sossegado. Então vamos lá. Enquanto isso, a nossa calda como está? Tá aqui já criando espuma. E aí você está tirando. Queria que vocês mostrassem o detalhe dessa espuma. Então, ó, é essa espuma aqui que eu falo, tá vendo? Vai tirando, que ela depois ela fica bem... aos pouquinhos mesmo. Frutas vermelhas tem que ter uma certa paciência. Então aqui nós tiramos a torta do freezer, colocamos aqui nesse suporte, numa assadeira só para dar um suporte, seria só pra isso? facilitar, não tem uma mão na hora de tirar, tem que cair o feijão por causa do peso. E agora nós vamos colocar para assar a quantos graus? 180 180. por uns 20 minutos. Dourou a borda, tira o feijão para secar o resto. Então vai com o plástico e Vai com o feijão. plástico, com o feijão. Entendi. Então, vocês vão ver a mágica do plástico. A gente acha que o plástico vai derreter, né? Não. E não gruda na massa, Nada. facilita. Ao contrário, facilita a retirada. Tanto que às vezes a gente já pega ela inteira e já sai o feijão inteiro. Olha que legal. É bem interessante. E aqui a calda já deu ponto. A calda, quando começar a... Porque quando a gente coloca a água e começa a ferver, fica aquelas bolhas bem rápidas, né? Quando elas começarem a ficar menos rápidas, é que já vai começar a incorporar. Então, a gente vê assim, dessa forma. Então, a gente já tira do fogo, a gente quer ele mais líquido mesmo. E ó... Não preciso coar o limão. Não, não nada, tem necessidade. só... Não. É tão rapidinho e tão pouquinho que não vai cair tanto gomo dentro, não. Entendi. Tá? É só para dar um pouquinho de acidez e não ficar tão adocicado. Então não vai nem meio limão, né? Não, Olha, vai um só quarto do limão. Exatamente. gotas de limão. Gotas. É só uma E espremidinha. essa calda ela vai inteira, com os pedaços mesmo das Com frutas. os pedaços, para a pessoa comer os pedaços junto com a torta Não bater mesmo. nada. Não. Então você não bate, não coa, nada. A gente vai Nada. só esfriar. Dessa o que forma, tá aqui. a gente vai dar uma esfriada nela para depois colocar por cima. Ah, legal. Tá bom? Pessoal, a massa que já assou, né? Como vocês viram aí no vídeo, foi levado ao forno durante 15, 20 Até minutos. dourar aqui o começo. Tá certo? E aí tirou o feijão e aí deixou mais douradinho ali. Mas aí ela dourou mais um pouquinho, Dourou né? mais uns 5 então, minutos. O tempo total para assar, Dá uns 20. 20 minutos. Vai depender do seu forno. Tá, então é Mas em 15 torno minutos. de 20 a 25 minutos. Deixou esfriar.
tá? Então ele vai ficar realmente mais consistente. Então a gente vai tirar o filme plástico, vai voltar com o fouet e vai deixá-lo mais cremosinho. Liso novamente. Isso. É porque como ele gelou, alguns gruninhos fez, né, do processo da geladeira. E ela né? faz, ele fica um pouquinho mais durinho mesmo Cheiro da bolinha. quando esfria. É bom, né? Muito bom. E agora esse recheio Ó, vai vir... como ele fica cremoso e brilhante, né? Então a gente vai vir com esse recheio daqui e vai montar a torta. Que é só colocar aqui esse recheio e depois a calda por cima, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Puxou pra cá. Vou pôr uma colher aqui. Uma colher aqui embaixo. Aqui é uma colherzinha pra te Ah, ajudar. ótimo. Pronto. Espalhou, ficou lisinho aqui. Aí você faz a parte bem ruim. A parte bem ruim aqui, ó. Olha Olha que isso! lindo. Você espalha aqui, sobra um pouquinho aqui na panela. Coloca mais um Vou pouquinho. colocar mais aqui, ó. E aí vai toda aquela calda que a gente deixou Todinha, reduzindo, né? sem Não é miserê. uma calda muito firme, né? Não, Ela é... quando vai pra geladeira, ela dá uma encorpada, sabe? Mas aí, pode vir até ó, com a espátula de bolo que a gente vai tirar mesmo. E ó, dá uma espalhadinha, você vê que ela fica bem recheada. Ela não é no miserê, não. Gente, fica muito bonito. Muito lindo, muito, muito lindo. E aí a gente leva pra geladeira, mas quanto tempo, mais ou menos? Leva pra geladeira para servir pelo menos umas 2 horas na geladeira, tá? Se conseguir colocar num pote não, algum recipiente que seja hermético, melhor para poder manter a crocância da massa. Então agora nós vamos degustar essa delícia, que ela já gelou, né? Quanto tempo? 2 horas mais ou menos. 2 horas mais ou menos, né? Pra pegar a consistência. Isso. Raul, por favor. Vamos lá. Tá escorrendo. Quase uma torta vulcão, né? Generosa a calda, né? Generosa, tem que ser. E agora, Nossa, uma parte generosa. muito ruim, né? É. Bem ruim. Vamos lá, gente, que a gente já conhece. Podem Vamos lá. Bom, então vamos degustar. A massa creminho tá crocante. firminho É. também. E aí, quanto mais tempo na geladeira, a calda em cima vai ficando um pouquinho mais consistente também, né? E ela também tem mais contato com o creme e aí ele pega um pouquinho o sabor dela também. Uma coisa que Essa massa uma coisa, É muito crocante. boa. Muito boa mesmo. uma coisa que acontece com a gente é que a gente nunca prova, né? Agora vocês estão provando. Quem cozinha, aqui. né? Quem cozinha não prova. Não prova, vai pro cliente, a gente fica lá rezando. Gente, tá muito boa. A massa tá bem crocante, o recheio numa consistência muito gostosa, olha. O azedinho da geleia. Você vê que tem O creme equilíbrio, não né? tá muito doce. Exatamente. Nossa. Vou comer inteira. Obrigado. Gente, Muito olha, bom, muito bom. obrigado, viu? Nós- Por chamar a gente para participar do programa. É uma honra. Nós estar que aqui com vocês. agradecemos. Agradecemos mesmo. Isso. Tá uma delícia, né? Façam a receita, mandem pra gente. Nós temos agora um destaque lá no Naco Kitchen, que é o destaque Você na Cozinha. Então manda pra gente, manda um vídeo, uma foto, manda um prato pronto. Vocês tentando fazer aqui as coisas que... As nossas receitas, né? Que nós vamos colocar lá no Instagram, né? Com a foto, a receita de vocês. E experimentem essa receita que é super fácil de fazer. E pra né? quem perdeu também, né, os ingredientes ou como foi feito, temos a página no Facebook da TV Plan mesmo e também no YouTube. Então dá pra ver tudo lá certinho. Então tem os ingredientes, o preparo, tudo certinho lá. Muito obrigada mais uma Obrigado vez. a você. Obrigada, Raul. Obrigada, Ralph. Voltem mais vezes. Sim. Com receitas diferentes, né? E eu acho que poderia ter um curso aqui na Co Kitchen com o nosso
Com os dois aí, com a nossa dupla. Com Olha, certeza, com certeza. fiquem ligados aí, novidades. Gente, muito obrigada pela audiência e acompanhem toda semana, então sábado, domingo e agora também às segundas-feiras, 12h30. Até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.